O anúncio de que o governo Lula pretende monitorar as transações financeiras dos cidadãos, quebrando na prática o sigilo bancário de qualquer pessoa que movimente R$ 5.000 em um mês, gerou intensa polêmica que se potencializou ainda mais com o esforço do governo de atacar os críticos, acusando-os de fake news e respondendo a alegações que não foram feitas, como a de que o governo já teria criado um imposto sobre o Pix em uma tentativa de desviar a atenção e criar pretextos para impor ainda mais controle sobre os cidadãos. O senador Isalci Lucas afirmou: a ganância de Lula e do PT vai destruir a maior inovação brasileira, que é o Pix. Criado para dar mais agilidade na transferência de dinheiro, o sistema também garantiu a entrada de milhões no universo bancário. Deu mais dignidade, especialmente à vida dos brasileiros mais humildes. O Pix transformou a vida dos pequenos empreendedores. É por meio dele que boa parte dos negócios são feitos. Não é à toa que a plataforma movimenta mais de R$ 100 bilhões diariamente. Por não conseguir cortar gastos e eliminar os excessos de seu governo, Lula designou a Receita Federal que vigie todos os brasileiros que movimentem mais de R$ 5.000 por mês. Lula vai decretar um aumento no valor do serviço prestado ou até a morte desses negócios. É mais uma vez Lula e o PT querendo colocar na conta dos brasileiros todos estes gastos públicos desenfreados que mais uma vez marcam sua má gestão. O deputado Alexandre Ramagem expôs a revolta do Pix. Não há preocupação com a população, apenas manutenção do poder. Este é o PT. O governo Bolsonaro criou o Pix, facilitando as transações financeiras, principalmente aos mais pobres, muitos sem contas em bancos. O mesmo governo Bolsonaro empreendeu política de diminuição de impostos, liberdade econômica e empreendedorismo, aliada a uma gestão austera, responsável e superavitária nas contas públicas. Em 2 anos, o desgoverno PT destruiu as contas públicas e a economia do país, sem qualquer iniciativa ou sinalização de responsabilidade fiscal. Mantém a política de confisco, tributando a população. Com Bolsonaro, o Pix era gratuito. Já com Lula, na sanha de tributar mais a população, acharam uma forma de taxar quem usa o Pix, atingindo principalmente os mais pobres, o trabalhador informal, dentre vários. A recente covardia do Pix é controle e monitoramento para mais tributação, porque o desgoverno PT gasta sem limites e não consegue pagar suas próprias despesas. Desgoverno que não mais esconde nem se preocupa com a sua irresponsabilidade. Investe nas velhas práticas intervencionistas e de alta tributação. Desastre anunciado. A população está cada vez mais tendo consciência, mas para Lula e companhia do que importa a população, se tem ao lado esse STF. O coronel Márcio Amaro questionou as movimentações de R$ 5.000 da dona Juraci, diarista, e do seu Joel, auxiliar de pedreiro, serão fiscalizadas com lupa pelo governo Lula. Mas e os 50 milhões no apartamento do Gedel? E os bilhões dos Joesleys da JBS? E as centenas de bilhões do tráfico de drogas? O deputado Bibo Nunes disse: muitos lojistas não querem mais receber Pix, depois que o ex-presidiário Lula se dispôs a monitorar quem enviar mais de R$ 5.000 mensais e empresas 15 mil, além de taxar o uso. É mais uma tentativa de desmoralizar o bem feito no governo Bolsonaro com a implantação do Pix no Brasil, que chegue logo 1º de janeiro de 2027 para nos livrarmos desse caos chamado desgoverno Lula. A deputada Júlia Zanatta propôs o impeachment de Lula e disse: a revolta do Pix vem aí. Não tem como aguentar mais 2 anos desse regime que só quer taxar e oprimir. Para o povo ser feliz, só tem um remédio: fora Lula.
Começo de ano com gostinho de impeachment ou seria impeachment? Compartilhe a verdade. O Pix será usado para taxar você. O deputado Carlos Jordi apontou 2 constatações a partir desse episódio do monitoramento do Pix. 1. Se não fossem as redes sociais, o povão não teria conhecimento dessa perversidade do governo até que caísse na malha fina. 2. O consórcio STF-Governo agora virá com mais força para regulamentar as redes. O líder da oposição na Câmara, deputado Tenente Coronel Zucco, divulgou uma nota de repúdio da oposição ao governo Lula e disse: Bolsonaro criou o Pix para facilitar a vida dos brasileiros. Agora esse desgoverno quer usá-lo como mais uma ferramenta de controle sobre a vida do povo. Esse modus operandi da esquerda é inaceitável. Vamos lutar contra essa medida e defender os interesses do povo. O vice-líder da oposição, deputado Evair de Mello, afirmou: como vice-presidente da oposição na Câmara dos Deputados, estou trabalhando para barrar mais essa tentativa do governo de controlar a vida financeira dos cidadãos. O monitoramento das transações via Pix é um ataque à liberdade e à privacidade do povo brasileiro, que já paga impostos absurdos e não pode ser tratado como suspeito a todo momento. Chega de transformar o trabalhador em alvo. Estamos na linha de frente para garantir que o governo respeite quem produz e movimenta a economia deste país. Ouça a nota de repúdio divulgada pela oposição na Câmara dos Deputados. Nota de repúdio. O governo Lula segue sua estratégia de controle e vigilância sobre a população brasileira, um padrão já conhecido nos governos de esquerda. A mais recente medida, que estabelece a fiscalização de transações superiores a R$ 5.000 via Pix, é mais uma tentativa de aumentar o cerco sobre aqueles que, por estarem fora do sistema financeiro tradicional, sobrevivem na informalidade. Estamos falando dos autônomos, pequenos empreendedores e trabalhadores informais que, ao longo dos últimos anos, encontraram no Pix uma ferramenta essencial para sustentar suas famílias. O mais grave é o fato de essa medida ter sido tomada de forma sorrateira no primeiro dia do ano, quando o Congresso ainda estava em recesso. Ao fazer isso, o governo impediu que a medida fosse debatida ou barrada pelos deputados, já que eles só retornam ao plenário após o fim do recesso parlamentar. Trata-se de um ato covarde que busca evitar o debate democrático e impõe um novo controle sobre a população sem a devida análise da sociedade ou da representação legítima do povo. Enquanto isso, o governo petista desperdiça bilhões em estatais ineficientes e mantém um assistencialismo descontrolado, perpetuando a dependência de milhões de brasileiros. Em vez de focar em políticas públicas para o verdadeiro desenvolvimento do país, o governo de Lula e Haddad opta por aumentar a fiscalização sobre aqueles que mais necessitam de liberdade econômica para sobreviver, ao mesmo tempo em que protege os privilégios da elite política, como o sigilo nos cartões corporativos. O Brasil não precisa de mais impostos, mas sim de um Estado mais eficiente, que reduza suas despesas e invista no verdadeiro crescimento e desenvolvimento da população. Não podemos permitir que o governo continue a punir a população de menor renda com mais controles e fiscalizações, sem, no entanto, implementar medidas eficazes para o desenvolvimento do país. O povo brasileiro merece mais do que controle e vigilância. Merece a liberdade para empreender, crescer e prosperar. A oposição continuará firme na defesa de um Brasil mais livre e próspero, sem a imposição de políticas autoritárias e assistencialistas que só servem para manter a população refém de um modelo falido.
A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Enquanto Bolsonaro criou o Pix livre, ilimitado e de graça para todo o Brasil, o governo descondenado, aquele mesmo que impôs sigilo sobre os gastos públicos do seu governo, está de olho no seu Pix, no seu gasto privado e no seu dinheirinho suado. Agora eles querem fiscalizar quanto você gasta, quanto você recebe, quanto você envia de Pix. Qual o objetivo? Será que é taxar esse brasileiro que já paga imposto demais em nosso país? Ou será que tem um outro objetivo oculto que nós não sabemos? Criaram todo esse contorcionismo fiscal para tentar mexer no Pix, a fim de colocar toda a população brasileira na malha fina. Você será monitorado pela Receita Federal e movimentações suas, qualquer que passar de R$5.000, você será assim taxado. Imagina um poder desse de monitoramento até para sentido eleitoral. Isso é muito problemático quando o governo tem todo esse poder. O governo Lula só pensa em arrecadar, passa dia e noite pensando como vai tirar o seu dinheiro, pagador de impostos do nosso país. Somos totalmente contra essa medida do governo federal. Vamos apresentar um PDL, projeto de decreto legislativo, para que essa medida abusiva e covarde, mais uma, seja revogada pelo Congresso Nacional. O povo brasileiro merece mais do que controle e vigilância, merece liberdade para empreender, crescer, prosperar. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo, junte-se a nós na luta por um Brasil mais livre e próspero. Com essa história do Pix, nós estamos vendo agora o governo batendo cabeça, desesperado, dizendo que não vai ter aumento de imposto, que não vai criar novos impostos e dizendo que tudo não passa de fake news da direita. E trazendo novamente a necessidade do debate de regulamentação das redes sociais. E por falar em redes sociais, olha o que os caras agora estão aprontando. Os caras agora querem taxar as redes sociais, porque deve ter pouco imposto no Brasil, né? Depois eles ficam bravos com o meme do Haddad dizendo que vai ter imposto do cachorrinho de estimação, imposto pré-natal. Os caras querem entubar o brasileiro em tudo. Aliás, existe fake news sobre o governo que seja pior do que o próprio governo? Já reparou que todo governo de esquerda se baseia no controle e vigilância da população, seja nas diretrizes do ensino público, na censura das redes sociais. Vamos ter que fazer uma regulação séria. Na limitação do acesso às armas. Esse negócio de liberar armas é para favorecer o crime organizado. E é claro, na renda da população. Com o desgoverno do PT não é diferente. Essa nova política de fiscalização de transações acima de R$5.000 via Pix é mais uma tentativa de apertar o cerco sobre aqueles que, por estarem fora do sistema financeiro, buscam na informalidade a sua sobrevivência. Nós estamos falando de autônomos, pequenos empreendedores, trabalhadores informais que nos últimos anos encontraram no Pix uma forma de sustentar suas famílias. Mas enquanto isso, o governo petista desperdiça bilhões em estatais ineficientes e mantém um assistencialismo descontrolado, prendendo milhões de brasileiros em um ciclo de dependência. Em vez de criar políticas para o real desenvolvimento do país,
Lula e Haddad preferem fiscalizar aqueles que mais precisam de liberdade econômica para viver, enquanto protegem os privilégios dos poderosos que continuam com o sigilo nos cartões corporativos. O Brasil não precisa de mais impostos, precisa de um Estado mais eficiente, que reduza suas despesas e invista no verdadeiro crescimento da população. Não podemos permitir que o governo continue a punir a população de menor renda, sem tomar medidas para reduzir os custos públicos ou promover o desenvolvimento real. Gente, o povo brasileiro merece mais do que controle e vigilância. Merece liberdade para empreender, crescer, prosperar. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo. Junte-se a nós na luta por um Brasil mais livre e próspero.